Pensa comigo, cada uma das nossas células é como se fosse uma cidade super agitada. Tem energia sendo produzida, transporte para todo lado e, claro, lixo. E toda a cidade precisa de um departamento de saneamento para continuar funcionando, certo? Pois bem, nas nossas células, essa equipe de elite tem um nome, o lisossomo. Essa é a grande questão, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que impede que a célula simplesmente se afogue no próprio lixo ou seja invadida por alguma coisa estranha? A resposta para isso está numa organela bem pequena, mas olha, muito poderosa. Ok, então vamos mergulhar nisso. O lisossomo é muito mais do que uma simples lixeira. Pensa nele como um sistema de gerenciamento de resíduos super sofisticado, que é absolutamente essencial para a saúde e para a sobrevivência da célula. E olha ele aí, em seu ambiente de trabalho. Esse esquema mostra o lisossomo interagindo com outras partes da célula, tipo o complexo de Golgi, que é de onde ele surge, e também com os fagossomos, que trazem um material que precisa ser digerido. Ele é uma peça-chave para manter a ordem na casa. E para dar conta de todo esse trabalho, o lisossomo tem umas ferramentas incríveis. Ele tem uma membrana única que o isola do resto da célula, e isso é fundamental. Por quê? Porque o interior dele é uma espécie de sopa ácida, lotada de enzimas hidrolíticas superpotentes, que são capazes de desmontar praticamente qualquer molécula orgânica. Então, com todo esse arsenal, o lisossomo tem basicamente duas funções heróicas. Ele age tanto na defesa contra ameaças que vêm de fora, quanto na manutenção e na limpeza interna. Bora ver como isso funciona na prática. Primeiro vamos falar da defesa externa. Esse processo se chama heterofagia. O nome parece complicado, mas significa literalmente comer o outro. É um mecanismo que a célula usa para engolir e digerir partículas que vêm de fora dela. O processo todo é uma sequência bem elegante. A célula primeiro captura o alvo, formando uma espécie de bolha, que a gente chama de fagossomo. Aí, o lisossomo chega e se funde com essa bolha, liberando as enzimas lá dentro. Isso cria o que chamamos de vacúolo digestivo, onde a destruição toda acontece de um jeito bem seguro e controlado. E isso aqui ilustra perfeitamente a importância da heterofagia. Os nossos macrófagos, por exemplo, que são células de defesa, ficam o tempo todo patrulhando nosso corpo, usando exatamente esse mecanismo para engolir e neutralizar bactérias e outros invasores. É a nossa linha de frente da imunidade. Agora vamos para a segunda grande função, a faxina interna, a autofagia, que significa comer a si mesmo. Parece meio drástico, né? Mas é um processo vital de renovação. É aqui que a célula digere suas próprias organelas que já estão velhas ou danificadas. O processo é bem parecido com o que a gente acabou de ver. Uma membrana envolve a organela que não está funcionando direito, depois se junta com o lisossomo e os componentes básicos são quebrados e reciclados. Isso não só mantém a célula funcionando de forma eficiente, mas é crucial para a sobrevivência em momentos de aperto, quando faltam nutrientes. Aliás, a descoberta desses mecanismos da autofagia foi tão importante para a gente entender a saúde e o envelhecimento que rendeu um prêmio Nobel. Então, para resumir, a heterofagia cuida do lixo e das ameaças que vêm de fora. Já a autofagia é o programa de reciclagem e manutenção interna da célula. As duas são essenciais para a homeostase, ou seja, para o equilíbrio perfeito do funcionamento celular. Bom, até agora o lisossomo parece um verdadeiro herói, mas todo esse poder de destruição é uma faca de dois gumes. Se o conteúdo dele vazar, essa mesma força que protege a célula pode se virar contra ela de um jeito catastrófico. E é essa pergunta que nos leva para o lado mais sombrio do lisossomo. Porque quando essa contenção falha, as consequências podem ser devastadoras, levando a um tipo de morte celular totalmente caótica e sem planejamento. Esse processo se chama autólise e é bem diferente da autofagia, que é toda controladinha. A autólise é um acidente. Quando um monte de lisossomos se rompem ao mesmo tempo por causa de uma lesão, as enzimas deles simplesmente inundam o citoplasma. E como essas enzimas foram feitas para funcionar no ambiente ácido do lisossomo, se o pH da célula inteira cair por causa da lesão, elas se ativam e começam a digerir a própria célula de dentro para fora. A autólise não é só um conceito de livro. Infelizmente, ela é a causa de doenças bem reais e graves, como a silicose. É uma doença pulmonar que afeta principalmente trabalhadores que ficam expostos ao pó de sílica. Vamos entender essa cascata fatal. Os macrófagos tentam limpar a poeira de sílica usando a heterofagia, mas os cristais de sílica são afiados, como cacos de vidro microscópicos.
Eles acabam perfurando os lisossomos e isso causa uma autolise em massa nessas células de defesa. Com a morte dos macrófagos, são liberadas substâncias que causam uma baita inflamação e fibrose, o que acaba destruindo o pulmão aos poucos. Agora, em total contraste com essa morte caótica da autólise, existe um tipo de morte celular que é limpa, organizada e, olha, absolutamente essencial para a vida. É o sacrifício final da célula pelo bem maior do organismo, a apoptose. A diferença aqui é fundamental. A autólise é um colapso, uma bagunça que causa inflamação. Já a apoptose é tipo um suicídio celular programado. Um processo silencioso, super organizado e que não deixa nenhum rastro de dano para trás. E o processo é mesmo muito organizado. A célula recebe um sinal para se autodestruir. Aí ela começa a encolher, o núcleo dela se fragmenta e ela se quebra em pequenos pacotinhos, os corpos apoptóticos. Esses pacotinhos são rapidamente comidos por células vizinhas, como os macrófagos, numa limpeza perfeita, sem vazar nada e sem causar inflamação. E olha que exemplo fascinante. Todos nós, quando estávamos na barriga da nossa mãe, tínhamos membranas entre os dedos, tipo um pato. A apoptose é o processo que remove essas células de forma programada e super precisa, esculpindo as nossas mãos e os nossos pés. É a morte celular trabalhando como uma artista para criar vida. No final das contas, o lisossomo não se encaixa numa caixinha só. Ele é o herói que nos defende, o vilão acidental em doenças como a silicose e também um participante no sacrifício organizado da apoptose. A história dele é complexa e nos mostra que, no nível celular, a linha entre criar e destruir é muito, muito tênue, e que a própria morte é uma ferramenta indispensável para a vida.